Olá, sejam bem-vindos ao nosso quadro Uma Santa e Três Reitores. Nesse quadro, a gente vai bater um papinho com os 3 reitores que passaram por aqui pelo santuário, deixando um pouquinho da marca deles, cada um do seu jeitinho, aqui no nosso santuário de Santa Dulce dos Pobres. Nosso primeiro entrevistado é o Padre Alberto Monte Alegre, que foi o nosso primeiro reitor lá em 2011, que agora está aqui, agora ele está no propedêutico, como reitor do propedêutico, e veio bater um papo com a gente. Seja bem-vindo, Padre Alberto. Obrigado, Rosa. É um prazer estar aqui batendo esse papo com você, Prazer é fazendo todo, essa memória. prazer é todo meu, Padre. Obrigado pela participação. Eu quero começar a conversar com o senhor sobre... Vamos voltar um pouquinho no tempo, né? Lá quando o senhor era capelão das obras, entrou aqui em 2008, depois em 2011 houve essa coisa da sagração do santuário, que deixou de ser Círculo Operário Cine Roma e passou a ser Santuário da Imaculada Conceição da Mãe de Deus. Fala um pouquinho desse momento pra gente, Padre. Como é que foi para o senhor? Em 1º de dezembro de 2008, fui nomeado pelo arcebispo, então arcebispo Dom Geraldo Magela, como capelão das obras sociais Irmã Dulce, né? E em 2011, fiquei até 2011 ali só como capelão. Depois, é claro, quando eu cheguei, a gente celebrava ali na Capela Santo Antônio, a capela do hospital, e neste caso, uma vez por semana, que seria no domingo, a gente celebrava ali na igreja da Imaculada Conceição da Mãe de Deus. Já estava tudo construído, porém com algumas coisas por fazer, como, por exemplo, a Capela das Relíquias não estava pronta ainda. E a primeira coisa que a gente fez foi justamente tentar resgatar ou fundar, na verdade, a comunidade do santuário, do futuro santuário, não era santuário ainda. Então, era uma igreja que a gente celebrava uma vez por semana e que não é que tinha tanta gente. Eram poucas as pessoas, porque não existia uma divulgação da igreja. E, de fato, isso foi aos poucos, eu fui celebrando aos domingos, e aos poucos as pessoas foram chegando. E a gente foi formando os grupos, né? Os primeiros grupos, as primeiras pastorais, para que ali pudesse, mais tarde, trabalharem no santuário. Então, os primeiros grupos foi o grupo de liturgia, depois a pastoral familiar. Enfim, a gente foi formando os grupos aos poucos. E em 2011 foi que nós tivemos a sagração do santuário, com o então arcebispo Dom Murilo Krieger, né? E aí a gente já tinha essa perspectiva de transformar o santuário, a igreja em santuário arquidiocesano. Nós começamos a formar os primeiros grupos, né? E as pessoas foram chegando e a gente teve esse esforço de formar a comunidade daquela igreja, né? Aquelas pessoas que iam ajudar nas celebrações, né? Na evangelização, né? Aquelas pessoas que iriam, de certa forma, movimentar e se colocar a serviço no futuro santuário. E em 2011, então, com essa perspectiva da beatificação de Irmã Dulce, foi-se pensada, então, a consagração. Não se podia ainda dedicar a igreja a beata, né, a futura beata, porque não se pode, precisava de uma dispensa de Roma, da Santa Sé, e aí se dedicou à Igreja Imaculada Conceição, da Mãe de Deus. E foi o então arcebispo Dom Murilo Krieger, que tinha acabado de chegar na arquidiocese, que ele consagrou então o santuário. Teve a consagração do altar, foi-se colocadas relíquias, né, no altar da celebração da Beata Lindalva, de São Francisco de Assis, Santo Antônio,
de São Roque, eu me lembro bem. Antes da gente colocar essas relíquias, a gente fez um momento de oração no dia anterior, e colocamos as relíquias ali no altar. E então houve todo o momento de consagração do santuário, da igreja. Instituição, então, se constituiu a igreja como santuário da Imaculada Conceição, da Mãe de Deus, santuário arquidiocesano. Não tinha ainda, é bom lembrar que as relíquias ainda não tinham passado ainda para a Capela das Relíquias, né? Sim. Entendi. Que bacana participar disso, né, padre? Ver o senhor contando essa história, a gente fica até com vontade de ouvir mais, né? É uma história emocionante esse começo. E o senhor falou um pouquinho dos fiéis, né? Quando o senhor disse que os grupos foram aos poucos se formando. Nesse caso aí, teve alguma participação, alguma coisa de divulgação? Vocês botaram isso em algum lugar? Agora a gente está já com a possibilidade de funcionar como santuário, venham para cá? Ou os fiéis foram chegando por conta própria? Como é que foi isso? Na verdade, Rosa, os fiéis foram chegando, não teve nenhuma divulgação, né? Existia uma campanha, a campanha do tijolinho, né? Não sei se existe ainda hoje, mas existia. As pessoas sabiam dessa construção da igreja, do futuro santuário de Santa Dulce, mas, no fundo, foi feito ali de boca em boca a divulgação. As pessoas iam para celebrações, nos domingos, gostavam do ambiente, gostavam da celebração, e foram atraídas, né? Foram atraídas e foram divulgando de boca em boca até que as pessoas daquela região começaram a frequentar. Então, na verdade, quem frequentava o santuário era o pessoal ali do bairro Machado, Sim. Ali, que era território da paróquia dos Mares, né? E algumas pessoas da Boa Viagem, né? Algumas pessoas do Uruguai. Então, frequentavam ali, mas eles se sentiam atraídos pela celebração, né? Então, nesse caso, eu aproveitei desta oportunidade para começar a falar um pouco da vida de Santa Dulce, do seu carisma, da sua espiritualidade. Então, eu aproveitava sempre nas celebrações para que as pessoas se sentissem atraídas pelo seu testemunho, né? Sim. Apesar de ser uma santa que viveu nos nossos dias, né, muitas pessoas não a conheciam. Não conheciam a sua obra, conheciam assim, de modo muito generalizado. No entanto, a sua espiritualidade, o seu modo de ser, o seu modo de lidar com os pobres, o seu modo de ser igreja, né, a sua relação com Deus, quer dizer, as pessoas não sabiam, não conheciam. E eu aproveitei justamente destes momentos para transmitir um pouco dessa espiritualidade, deste carisma da nossa querida irmã Dulce. Padre, o senhor nessa época era capelão ainda, né? O senhor continuava no hospital e estava, né, também agora sendo reitor. Como é que o senhor fazia para conciliar essas duas funções e aproveitar para levar a devoção de Santa Dulce, né, até então, da bem-aventurada Dulce, nem era bem-aventurada ainda, né? De irmã Dulce, para dentro do hospital, para a família osidiana. Então, assim, conciliar as duas coisas e levar a devoção. Foi um desafio. Mas foi muito gostoso esse desafio. Como é que o senhor fazia? Então, na verdade, eu criei uma equipe da capelania formada com as irmãs, as filhas de Maria Serva dos Pobres, né? A irmã Adriana, na época, a irmã Ana, e tinha também outros funcionários leigos que trabalhavam, né? Como uma que trabalhava no Hospital da Criança, que era Silvia, muito católica, e chamei ela para a equipe da capelania, e tinha uma outra, Isolda, né? Que fazia esse trabalho também de catequese. E aí eu comecei, e tinha o diácono Sérgio Assis, que também ajudava. Então eu criei uma equipe, essa equipe, na verdade,
A gente teve, logo quando eu cheguei, eu criei o projeto GAF, Grupo de Assistência Espiritual aos Funcionários, e esse GAF eram momentos de encontros que a gente fazia por setores no hospital para os funcionários, momentos de oração, momentos onde a gente falava um pouco da espiritualidade cristã e também da vida de Santa Dulce, né, do seu exemplo, do seu testemunho. Sim. Então foi uma experiência maravilhosa, é porque os funcionários, muitos líderes ficaram encantados, né? Eles marcavam, chamavam, eram momentos maravilhosos porque os funcionários se emocionavam, era o momento da gente rezar por eles e rezar com eles. Então, quem ficava mais à frente disso era a equipe da capelania. Eu ia de vez em quando, eu ficava mais responsável pela visita aos enfermos, né? Pelas confissões, pela unção dos enfermos, as missas, muitas vezes, as missas celebradas em alguns setores, como, por exemplo, o Hospital da Criança, o setor do tratamento que se tratava a tuberculose, né? Enfim, eram momentos, assim, muito especiais para mim. E, ao mesmo tempo, eu ficava como reitor do santuário e celebrava lá. Também eu tinha uma secretária, duas secretárias. Irmã Olívia me ajudava também no santuário. E a gente começou também a formar a equipe do santuário. Sim. E eu deixava o santuário mais com os leigos, né? Então, nós tínhamos Creuza, que era coordenadora pastoral da liturgia. Nós tínhamos um casal responsável pela pastoral familiar. Então, eu deixava que a comunidade um pouco pudesse fazer esse serviço e me ajudasse na evangelização e na manutenção das atividades religiosas, né, e celebrativas do santuário. Então, dava para conciliar com esta ajuda, sim. Sim, sim. Que bom. Padre, agora vamos falar um pouquinho de festa, né? Na época que o senhor estava aqui, foi o período em que o senhor acompanhou todo o processo de beatificação, né? Desde o anúncio. Na verdade, eu acompanhei desde o momento que ela foi proclamada venerável, ou seja, foi reconhecida a vivência das virtudes heróicas. Inclusive foi pelo Papa Bento XVI, né? O decreto foi pelo Papa Bento XVI. Então, nesse dia foi uma festa que a gente celebrou no santuário, que era uma etapa vencida do processo de beatificação e canonização. Verdade. Que era o mais difícil, na verdade. O mais difícil foi esse. E eu cheguei aí, então acompanhei a partir daí o processo, né? Sim. E a questão depois do milagre, né? Sim. O primeiro milagre. E depois toda a exumação do corpo dela, né, para retirar as relíquias, para fazer o reconhecimento. Então, eu acompanhei todo esse processo e na elaboração, inclusive, na organização da celebração da beatificação. Sim. O senhor falou da exumação, né? Depois que os restos mortais até então da bem-aventurada Dulce dos Pobres veio, né, para o santuário, alguma coisa mudou na devoção? Como é que ficou essa relação do público, das pessoas, dos fiéis, com agora uma bem-aventurada, uma beata que estava ali? Mudou, sim. Mudou porque realmente ela não era beata ainda quando ela foi para lá. Ela era serva de Deus, era venerável. Venerável, não era beata. E quando ela foi para lá, inclusive quando a gente fez a exumação do corpo, a gente viu que o corpo estava bem conservado. Né? E a gente fez inclusive uma vigília, muitas pessoas puderam ver o corpo dela, né, bem conservado, e vinham para rezar, e foi uma fila imensa para ver o corpo, mas também para rezar diante das relíquias da venerável, né? Sim. Na época era venerável. Então, foi uma celebração muito bonita, né?
onde muitas pessoas passaram pela igreja, e depois que ela foi foi feito o translado para a Capela das Relíquias, muitas pessoas passaram a visitar ali, né, a Capela das Relíquias. Todavia, havia ainda uma confusão, né? Como as relíquias de Irmã Dulce passou por muitos lugares, né? Sim. Então, passou pela Basílica Conceição da Praia, depois veio para a Capela do Hospital. Então, as pessoas não sabiam onde estavam, né? Uhum. E a gente tinha que fazer todo um trabalho de informação. Sim. E dizendo que a Capela das Relíquias abrigava o corpo da venerável Dulce. Sim. Então foi um trabalho, na verdade, de formiguinha. Depois as pessoas foram se acostumando e foram sabendo que as relíquias estavam ali. E muitas pessoas vinham rezar, grupos vinham rezar, né, já no túmulo dela, que já era uma prática desde a época da Conceição da Praia, quando o túmulo dela ficava lá. E também na época que o túmulo ficava na Capela do Hospital. Já era uma prática onde as pessoas traziam ex-votos, né, e davam seu testemunho ao rezar a venerável Dulce, a irmã Dulce, elas conseguiam graças. Né? Então a gente teve que fazer todo um trabalho de evangelização, falando também sobre a importância das relíquias de um santo, e como é importante rezar diante das relíquias, a importância da Capela das Relíquias, e a partir daí a gente ia fazendo todo um trabalho de catequese, na verdade, Sim. sobre essa prática religiosa da nossa igreja. Bacana. Padre, o senhor ter sido reitor do santuário fez do senhor parte dessa história, né? Desse legado que a gente carrega todos os dias por termos aqui o Santuário de uma Santa. O que o senhor leva deste santuário? O que o senhor ainda tem da época em que o senhor era reitor do santuário? Quais são as lembranças? Quais são os momentos que o senhor leva, que o senhor guarda para sempre? Nossa, tantos momentos. Na verdade, a primeira riqueza que eu levo é essa minha relação de devoção e amizade, eu posso dizer, com Santa Dulce. Quando eu estava lá, eu sempre senti a presença dela muito próxima a mim, né? E, inclusive, aconteceu um fato que eu vou tornar público, né? Vamos lá. Mas um fato que me marcou profundamente. Quando eu recebi a notícia que iria ser capelão das obras sociais de Irmã Dulce, eu me sentia muito, assim, pequeno. Era padre recém-ordenado e eu, de fato, estava com muito medo de não conseguir levar avante a responsabilidade que estava me sendo dada. Então, eu fui muito contrariado, na verdade, para as obras sociais de Irmã Dulce, no sentido que eu não queria, não porque eu não gostasse, Sim. mas porque eu achava que eu não era a pessoa certa. Engraçado que eu fui 1º de dezembro, né, como capelão. Na noite anterior eu dormi e sonhei, nunca tinha sonhado, sonhei com Santa Dulce, com a Irmã Dulce. Olha. Ela pequenininha no sonho, e ela olhou para mim e disse assim: Padre Alberto, posso te dar um abraço? E aí eu disse: pode, irmã. E aí ela me deu um abraço que eu nunca mais me esqueci. E ela falou no meu ouvido assim: muito obrigado por você ter aceitado a ir para minhas obras. Então, a partir daquele dia, eu me emociono quando eu falo, né? A partir daquele dia, eu sinto ela muito próxima
a mim, me protegendo, me guiando, intercedendo por mim. E eu chamo com carinho ela de minha velhinha. E aí eu trato ela com carinho, assim. E, de fato, eu percebo que a maior riqueza que eu trago é esse dom da santidade, da vida, do testemunho, da proteção, né, de Santa Dulce. E, claro, aprendi muito aí dentro, mais do que oferecer, eu acredito que eu aprendi. Muitas vezes descobri nessa relação com os mais pobres, com os enfermos, o quanto Jesus fala por meio deles, né? Sim. Quantas experiências eu tive aí com os enfermos, que os pacientes a gente ia visitar e quando muitas vezes davam uma palavra de conforto para a gente, uma palavra que a gente sentia que vinha do próprio Deus. Ou seja, a presença de Jesus Cristo na pessoa do doente, né? Na pessoa do enfermo, na pessoa do pobre. Que Santa Dulce sempre pregou isso com a sua vida, com as palavras, mas principalmente com a sua vida, com o seu serviço. E, de fato, acho que é essa riqueza que eu levo. Então, foi uma experiência muito bonita. E hoje eu sinto, de fato, que Santa Dulce e todo o seu legado faz parte da minha vida e da minha história. E, de certa forma, me ajuda a ser sacerdote. Olha que lindo. A ser sacerdote, a ser padre segundo o coração de Deus. Amém. Que bom, padre, que o senhor disse sim. E que bom que Irmã Dulce tem essa influência, teve essa participação intensa na sua vida, Irmã Dulce e o seu santuário. Padre Alberto, muito obrigada pela entrevista. Foi uma alegria para a gente receber o senhor aqui mais uma vez na Casa do Anjo Bom, que também é sua, né? Muito obrigada mesmo. Obrigado a vocês, foi um prazer falar um pouco dessa parte da minha história, né, que foi tão importante na minha vida e que marcou tanto o meu ministério presbiteral. Tá certo, obrigada. E você pode continuar acompanhando a gente pelas redes sociais. Esse é apenas o primeiro programa, a gente ainda tem mais 2 programas da série. Continue compartilhando, curtindo e comentando. Até lá!